E até agora sem nenhum resultado da nossa busca sequencial. Vamos ver o que vai acontecer e quanto tempo isso vai durar. E se você tivesse uma agenda desse tamanho? Supondo que você anotou seus contatos tudo de forma aleatória. Como pesquisaria por eles? Certamente você teria que ir página a página e linha a linha. Trabalhoso, não é não? Mas suponha agora que você usou de inteligência e pediu para uma gráfica imprimir a sua agenda, só que em ordem alfabética. Como pesquisaria agora? Provavelmente você iria no índice que inicia a letra do seu contato e tudo ficaria bem mais prático, não é mesmo? Em programação chamamos isso de otimização, e no vídeo de hoje vamos falar sobre as diferenças e vantagens entre a pesquisa sequencial e a pesquisa binária. Vem para o quadro! Então vamos diferenciar agora a estratégia da pesquisa sequencial da estratégia de pesquisa binária. Partindo então da pesquisa sequencial, como já está no nome, é uma pesquisa que ela vai de forma linear, item a item. Mas observe o seguinte, o computador ele não enxerga como nós enxergamos. Vamos supor o seguinte, eu quero encontrar o item de número 5. Olhando aqui para essa estrutura, e supondo que esses quadrados fossem caixas, eu olharia e pegaria aqui o item de número 5. Mas na visão computacional, o computador ele não consegue perceber isso. Para ele é como se essas caixas aqui, todas elas estivessem fechadas. E precisamos instruir de forma correta, precisa, e em ordem, a lógica que queremos que ele opere. Então, na pesquisa sequencial, funcionaria da seguinte forma. Ele verificaria a primeira caixa, abriria e veria que era diferente. 5 é diferente de 1. Então ele fecharia novamente a caixa e abriria a próxima. Vendo novamente que 5 é diferente de 2, ele tamparia novamente a caixa e assim sucessivamente ele ia abrindo as caixas e verificando se é o item que eu quero. E é claro, ele só encontraria quando chegasse aqui na quinta caixa, E aí o 5 é o item que eu quero. Olha só, ele gastou aqui, vamos supor que são 5 unidades, tá? 5 etapas, por exemplo. E temos aqui uma estrutura com 10 unidades, correto? Se eu quisesse pesquisar aqui o item de número 10, quantas unidades ele gastaria? 10 unidades. Ele teria que verificar de 1 a 1 até encontrar o número 10, que seria o nosso último. Nesse caso até que está tranquilo, porque é uma estrutura pequena. Mas e se fosse uma estrutura maior? Talvez com 100 ou até mesmo 1 milhão de registros. E se eu quisesse exatamente o item que está lá na posição 1 milhão? A pesquisa sequencial teria que gastar 1 milhão de passos, já que ela tem essa natureza linear. Então, partindo aqui para a pesquisa binária, vamos ver a diferença da pesquisa sequencial. Como vocês já devem ter notado, o prefixo bi aqui justamente vem de 2. Por quê? Na pesquisa binária, ele pega o problema como um todo, no caso aqui, a nossa lista com 10 unidades, e divide ao meio. E aqui geramos duas partes, uma do lado direito e outra do lado esquerdo. Então como funciona? O algoritmo verificaria o tamanho do nosso array, do nosso arranjo, que no caso aqui é 10, dividiria por 2, que dá 5, e 5 é justamente o índice do nosso pivô, ou seja, 0, 1, 2, 3, 4, 5, esse é o centro do nosso array. E aqui ele verificaria o seguinte, supondo o primeiro exemplo, queremos encontrar o número 5. 5 é igual ao nosso pivô? Não, é diferente. Então seria feita uma outra verificação. 5 é maior ou menor do que 6? Menor, correto? Então a partir daqui eu não precisaria mais verificar essa segunda parte do nosso array. Só ia me preocupar agora com essa primeira parte que está aqui mais à esquerda. E aí eu faria novamente o mesmo processo. Verificaria aqui o tamanho do nosso array que sobrou, já foi dividido, e criaria aqui
um novo pivô, que agora seria o 3, correto? E aí eu verificaria novamente, 5 é igual a 3? Não. 5 é menor ou maior do que 3? Maior, correto? Então eu não precisaria mais me preocupar com a parte esquerda daquela nova subdivisão. E assim sucessivamente eu ia quebrando cada vez mais, né, sempre ao meio, aquele problema maior, até encontrar o item que eu quero, que eu desejo. Viu como ficou mais claro agora, né? E quais são as diferenças da pesquisa sequencial para a pesquisa binária? Então, supondo aquele exemplo extravagante, né? Imagine 1 milhão de registros. E vamos supor o seguinte, temos 1 milhão de registros e eu quero pesquisar o item que está lá na posição 500 mil, justamente no meio. Olha só, na pesquisa binária, eu pegaria o total, ou seja, 1 milhão, dividiria por 2, que dá 500 mil, e marcaria o nosso pivô. E em um só passo, eu conseguiria obter o item que eu quero, que é justamente 500 mil. E ele está lá no meio, porque é o nosso pivô. Olha só, um passo apenas foi dado na pesquisa binária. E se eu quisesse procurar aqui na pesquisa sequencial, o nosso mesmo 500 mil? Exatamente. Na pesquisa sequencial, teria que ser dado 500 mil passos, 500 mil verificações até encontrar o item desejado. Espero que tenha ficado claro essa parte teórica e vamos para o código agora. Então vamos implementar agora, né, para ver as comparações, utilizando aqui na forma prática, né? Então vou utilizar aqui um módulo time do Python para a gente checar a questão de tempo. Vou definir aqui uma variável chamada size, que vai ser o tamanho do nosso arranjo. E eu vou chamar aqui de agenda mesmo, utilizando a função range, para criar o nosso arranjo aqui de uma lista numérica, né, com vários inteiros, por exemplo. Então vamos começar com a nossa função de busca sequencial. Vou chamar a nossa função de sec e vai receber aqui como argumento um item. Eu vou criar essa variável step só para a gente ter uma noção de passos, mas não precisa se preocupar, isso daqui não faz parte do algoritmo em si, tá? Então, utilizando aqui a função, na verdade, a iteração for, n em agenda, vamos fazer aqui a seguinte comparação. If item igual a n, até que eu vou mandar imprimir a nossa step, só um logzinho básico, e incrementar essa step em uma unidade para cada iteração. Só uma função simples, utilizando aqui a estrutura for. Agora vamos partir para a nossa busca binária, né? Então, vou chamar de bin, que vai receber o nosso arranjo e também eu vou passar como item aqui, como parâmetro. Então a nossa função, também da mesma forma, eu vou criar aquela variávelzinha step, só para marcar os passos. Lembra que ela divide em esquerda e direita, né? Então vou chamar de left e right. Iniciando aqui com 0 e o len de A, menos 1 para o lado direito. Bem, utilizando aqui de forma iterativa, fazer left, while left, menor igual a right. Lembra do nosso pivô? Vou chamar aqui ele de mid. Então mid, left mais right. Aqui eu vou utilizar essa divisão absoluta e fazer a seguinte comparação. A mid igual a item. Aqui um logzinho do nosso step, para a gente checar quantos passos foram utilizados para fazer essa busca. E aqui eu retorno mid. Utilizar a elif para fazer outra comparação. A mid maior que item. E aí o right recebe mid menos 1. Se não, left, né, o lado esquerdo agora, mid mais 1. E aqui a nossa função, a nossa variávelzinha, incremento ela. E se não for encontrado, retorna menos 1. Perfeito. Eu vou só diminuir aqui, reduzir as nossas funções, já estão
prontas aqui. Agora vamos fazer de fato agora o teste, né? Para checar a quantidade de tempo e de etapas que foram utilizadas para fazer a busca. Então vou definir aqui uma variável target, porque vai ser a nossa pesquisa. Então observe que o tamanho do nosso arranjo inicial é 10 e eu quero procurar pelo item 5. Então vou deixar aqui no target. Vou colocar aqui mais duas variáveis, né, para a gente utilizar aquele time ali. Então time.time, daqui vai ser o tempo inicial. E aqui eu vou utilizar, vamos começar com uma função sequencial. Então quero buscar o target, que é o nosso 5, e aqui end para calcular aqui o tempo que foi utilizado. Por fim, um print, mostrando aqui o tempo. Então time. Bem, em Python eu acho que é necessário apenas 6 casas decimais, vai. Então a gente pode fazer da seguinte forma: porcentagem, ponto 6f, e aí porcentagem novamente, e o valor que vai retornar ali um valor de ponto decimal, né, flutuante. Então, end menos start. Basicamente é isso. Então vamos checar agora, rodar aqui no nosso terminal. Python 3 main. A primeira, só recapitulando aqui, a primeira busca vai ser sequencial. E estamos buscando o item 5 em um arranjo de 10 unidades, tá? Então, olha só, de fato aqui comprovando a nossa teoria, foram utilizados aqui 5 passos, né? Então aqui step 5 e um tempo aqui bem baixo, né? 0.00021 aqui final. Agora vamos experimentar, eu vou até comentar aqui a busca sequencial, para a gente experimentar agora a busca binária, né? Então agora executando aqui com a nossa função de busca binária, né? Vou passar aqui a agenda e o target, salvando, vamos dar agora uma conferida e olha só, foi usado 2 steps apenas para buscar o nosso número 5 e o tempo também bem reduzido, como a gente já comentou, né? Vetores pequenos não tem muita influência assim. Então, que tal a gente experimentar aumentando um pouco mais esse arranjo? Então eu vou colocar aqui 8 casas, na verdade vou colocar aqui 8 zeros em sequência. Então já temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Vamos experimentar, já que já está aqui, a nossa busca binária já está sem comentários, vamos experimentar ela. E inclusive eu vou mudar aqui, eu quero buscar agora, o meu target vai ser size dividido por 2, tá? Porque eu quero exatamente o centro do nosso vetor. Utilizando a busca binária, executamos aqui, tempo baixíssimo também, foram utilizados aqui 25 steps, tá? Isso por conta que o tamanho aqui que foi retornado, né, como é par, então provavelmente ficou do lado direito, né, do nosso vetor, e ele gastou justamente 25 steps. Mas se a gente quiser simular aquele caso de o item estar exatamente no centro, eu vou tirar aqui uma unidade para ele buscar diretamente do centro do nosso vetor. Então vou executar novamente. Olha só, foram gastos 0 steps, né? Isso porque a gente colocou inicialmente lá 0, a nossa variável, e ele não chegou a incrementar, né? Então, de fato, comprovando aqui, né, se na busca binária você optar buscar pelo item que está lá no centro do nosso vetor, realmente vai ser apenas um único passo. Mas eu vou remover isso daqui agora e vamos testar agora o sequencial, né? Então vou comentar aqui a busca binária, salvo novamente, vamos executar, vou limpar aqui o terminal, vamos executar isso daqui. Agora é uma busca sequencial para aquele valor ali, né? Olha só, foram gastos 4,59 segundos, né, para buscar o item que está lá no centro daquele vetor daquele tamanho. E que tal a gente aumentar um pouco mais para a gente experimentar aqui um valor maior? Então vou colocar mais um zero. Agora tem 9 zeros em sequência. E vamos fazer o teste aqui primeiro com a busca binária. Vou salvar isso daqui e executar novamente. Deixa eu limpar aqui o terminal. E olha só, acrescentamos aqui um zero a mais no tamanho do nosso arranjo. E a busca binária gastou 28 passos para encontrar o nosso item que está lá no centro praticamente do nosso vetor, né?
E olha só o tempo, baixíssimo. Mas e se for uma busca sequencial agora? O que vocês acham? Bem, comentando aqui, vamos experimentar e ver o que vai acontecer. Buscando aqui agora com o algoritmo de busca sequencial. Inclusive eu vou até abrir aqui o System Monitor. Olha só, a nossa CPU aqui trabalhando a 100%, né? Fazendo aqui, distribuindo aqui nos vários núcleos e até agora sem nenhum resultado da nossa busca sequencial. Vamos ver o que vai acontecer e quanto tempo isso vai durar. Olha só, a nossa CPU ainda está lá em alta, 100%. Até agora sem nenhum resultado. Olha só a diferença, né? A busca binária ali, 28 passos e um tempo relativamente muito baixo. 0.000 final 36, com 28 steps. Vamos verificar aqui. Até agora nada. Olha só, retornou. A busca sequencial, 58.81 segundos, né? Praticamente 1 minuto para encontrar aquele item que está centralizado no vetor. Olha só, né? A diferença que é absurda. A nossa CPU aqui já voltou a respirar. Então olha só que interessante, né? Por isso que é importante você saber, né? Ter essa noção ali de várias estratégias, várias abordagens de algoritmos para utilizar em problemas específicos, né? Assim você vai trazer mais otimizações, vai reduzir o tempo ali. E inclusive não é nem questão de aumentar ali o processador ou de adquirir um servidor dedicado. É um simples algoritmo ali, pode dar um ganho muito alto na otimização ali de determinado problema, tá? Então, esse foi o laboratório de hoje, espero que tenham gostado. E não esqueça de dar uma curtida e deixa um like. Se você quiser, deixe um comentário também. Mas não esqueça de se inscrever em nosso canal, se você não é inscrito, para que a gente fique animado aí em continuar publicando mais vídeos. Então, ficamos por aqui e até a próxima.